Olá, boa noite, está no ar mais um Goitacast Aurora, Goitacast número 67. Eu, Ricardo Lopes, ao meu lado ele, o homem do gorrinho, Cris. Salve, rapaziada, boa noite. E hoje no centro da bancada, tá enfeitado duas pessoas, o Ícaro Foli e a Camila Magalhães. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Então, hoje o assunto vai ser empregabilidade, né? Algo muito sério, principalmente no começo de ano, né? Agora 2023, é muito importante. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar o nosso lanchinho, olha que legal, salgadinhos, quentinhos, refrigerante. Da onde? Da Boutique do Pão, do Parque Imperial. Como que eu faço, Ricardo, para chegar na Boutique do Pão? É no Parque Imperial, na rua Professora Brandina de Melo, 339. Telefone DDD 22, uma sequência de 596835. E na internet, Boutique do Pão 339. É a minha padaria. Goitacast também tem o patrocínio da MR Veículos, da Avenida Dr. Felipe Web, tá? Não vá na MR errada. Olha aí que legal. A MR Veículos fica na Avenida Dr. Felipe Web 431 Turf Clube. Telefone DDD 22 99777 6464. Na internet @MR Veículos Premium. Compre certo. Compre carro no lugar certo. Não faça como eu, comprando carro velho por aí, ficar a pé no meio do caminho. Não. Mas fica me pedindo socorro na Depois rua. tem que ir o Cris socorrer, entendeu? Então procura lá o meu amigo Maurício Areias, da MR Veículos. E hoje, né, nós temos aqui a visita do Ícaro Foli, que já é sócio aqui no Goitacast. Verdade. Terceira vez, Ícaro? Terceira vez e... Já pode pedir música. É, já vim pronto pra essa piadinha. Ah! Acabou com minha piada. Inédito, assim. Nossa! E as três vezes falando de assuntos totalmente distintos, né? Totalmente Eu tava distinto. até falando em off ali. Na verdade, eu só aceito os convites pra vir ao programa por causa do salgado do patrocinador, que é real. Só e é Boutique muito do bom Pão. mesmo. Boutique do Pão. É. É muito bom. Na primeira vez foi um assunto mais familiar, né? Falar de paternidade. Isso. Depois de stand-up comedy. E hoje falar de empregos aí, né? E é um assunto interessante, porque às vezes o cara tá pensando assim, vou procurar emprego. Mas o cara não sabe como se vestir, não sabe como falar. E hoje eles dois vão falar um pouco sobre isso, né? A gente tá aí no mês de janeiro, né? Que todo mundo quer começar o ano bem. Então eu vou começar perguntando aí ao Ícaro, né? Primeiramente ao Ícaro e a Camila, né? Quem são vocês? Como vocês vivem? Como vocês se alimentam? Se reproduzem? E falar também, não tem por que não falar, do Sebrae, né? Que é onde vocês trabalham. Certo. Então, boa noite, pessoal, novamente, né? Ia fazer uma breve apresentação para não tomar tempo do programa. Meu nome é Ícaro, como o Ricardo já falou, né? Eu sou coordenador de eventos do Sebrae e a gente tenta, né, fazer um trabalho de conscientização dos nossos alunos e também do público externo sobre empregabilidade, sobre desenvolvimento pessoal, comportamento. E a gente ajuda também na captação de vagas, captação de currículos para os nossos alunos e também para o público externo. Isso aí. E eu sou a Camila, sou professora no Sebrae de Desenvolvimento Pessoal no curso de Assistente Administrativo e também estou com o Ícaro na agência de empregabilidade. Nós temos umas oficinas de empregabilidade, que é onde a gente ensina aos alunos tudo o que eles precisam saber para ingressar no mercado de trabalho. Desde essa área de comportamento mesmo, né? Uma entrevista de emprego, como se vestir, como se comportar, como fazer um bom currículo. Português para o mercado de trabalho também, porque é uma área que a gente vê que tem muita defasagem. E aí a gente faz essa preparação dos alunos e às vezes a gente recebe até algumas visitas de pais de alunos, né? Às vezes marido, esposa, que gostaria de ter um auxílio aí. A gente fica de braços abertos para a comunidade, né? Em volta dos nossos alunos. Para poder prepará-los e incentivá-los a entrar no mercado de trabalho. E é importante porque às vezes a pessoa tem até o conteúdo, né? Ele até tem a oferecer, mas na hora da entrevista pega, né? Às vezes o cara é um bom profissional, né? Exato. Às vezes tecnicamente ele é muito bom, ele é muito competente no que ele faz.
pontual, né? Mas na hora de vender a própria imagem, ele não consegue fazer. E, na verdade, é isso, né? Uma entrevista de emprego, você está vendendo a sua imagem, né? Então, muito bem colocado, né, por vocês. Às vezes a pessoa sabe fazer, mas não sabe como vender a imagem dela. E é isso que a gente tenta ajudar, principalmente a Camila na parte das oficinas com os nossos alunos, mas também na agência, né, como a Camila colocou que a gente tem lá, a como vender a própria imagem, né, a promover a própria imagem. Claro que não inventando coisas, né, mas conseguindo externar aquilo que ele sabe fazer, né? Exatamente. Trabalhando as habilidades, né, as competências que eles têm. Eu uso muito essa analogia da venda. Eu sempre falo, se você fosse numa loja, se quisesse comprar um celular, e aí o vendedor falasse, olha, não sei o que esse produto tem de bom, não. Se você quiser, você compra, eu só tenho ele. Lê o manual dele aí. Lê o manual. Dá seu jeito. Se você quisesse muito comprar, nossa, me fala o que ele tem de memória, me fala o que ele tem de câmera. Aí o vendedor, olha, é esse aí, você tá vendo, ele é azul, entendeu? Eu falo pra vocês. É quadrado. Com certeza você não vai comprar aquele produto. Exatamente. Vocês têm que trabalhar como se fosse uma venda de si, né? Porque uma entrevista é uma venda de si. E aí a empresa ela vai investir em você através do que você expõe ali naquele momento, que é o único momento que ela tem pra te conhecer. Então é a hora que eu falo que eles têm que ter mais preparo e mais vontade ali de se mostrar, né? É a primeira impressão, né? Exatamente. Às vezes é que fica. Queria dar boa noite aí a quem tá assistindo a gente pelo YouTube, professor Caio Maciel, boa noite. Nosso amigo do Sebrae, professor lá. Grande Marconi, que tá boa. aí nos bastidores. Queria dar uma olhadinha no Facebook, ô Billy, pra ver quem tá acompanhando a gente aí. Jailton Maia, meu amigo, boa noite. Estamos juntos, parceiro. Grande Jailton, gente boa. E eu acho que é parecido, né, o Ícaro e Camila, como um pedido de namoro, né? Mais ou menos isso. Que tem aquela primeira impressão, né? Que nunca a pessoa esquece. Uhum. E uma coisa que parece que é errado, né? Vocês vão me corrigir se eu estiver errado. É tipo assim, sempre tem a pergunta na entrevista, né? Quanto você pretende ganhar? Quanto o senhor quiser me pagar, tá bom. Fica um pouco desesperado. Né? Então, será que se eu falar muito alto, ele vai desistir Não vai de me me contratar? ou se eu jogar um valor muito baixo, ele vai querer me contratar por esse valor. Você é otário, eu ia te pagar tanto a mais. Verdade, verdade. A dica que eu dou para os alunos é que eles pesquisem a média de salário dessa profissão, né? No Google, é a maneira mais fácil que eles têm. Eles sabem qual é a vaga que eles vão se candidatar, então pesquisa a média e fala algo na média. Dentro da média ali. Isso, mas se você já trabalha, se você quer uma outra vaga e você já ganha nessa média, você joga um pouquinho em cima para poder não sair trocando 6 por meia dúzia. Mas Sim. a dica é essa. E também, assim, é importante você colocar a pretensão salarial se isso te for solicitado, né? Você não precisa chegar entendi. falando, eu quero ganhar X, minha pretensão salarial Vim é aqui X. pra ganhar tanto e não aceito menos que isso. Menos que isso. Você não precisa colocar a sua pretensão se não for solicitado na vaga. Geralmente, em processos para empresas maiores, processos online, eles pedem lá nos sites de vaga, pede pretensão salarial, e aí, como a Camila falou, dá uma pesquisada, vê. Também, às vezes, você consegue pesquisar sobre a empresa, quando é uma empresa grande, quanto eles costumam pagar, quanto o mercado costuma pagar para aquele cargo, para aquela função. Mas se não te perguntarem, a melhor opção é sempre ficar quieto, né? Se te perguntarem, aí você coloca a sua pretensão, justamente por isso, para não colocar um valor exorbitante e também não colocar um valor muito abaixo, que até o analista, né, o contratante, ele vai ficar meio receoso, porque se você coloca um valor muito abaixo, ele já pensa que talvez seu serviço não seja muito bom, né? Você valoriza. Exato. Verdade. E tem alguns pecadinhos assim que vocês poderiam passar pra gente, assim, coisas que jamais alguém deve fazer numa entrevista? Não, tem uma que é clássica, né? Quando o cara te pergunta, fala pra mim seus maiores defeitos. Perfeccionismo. Exatamente, né? Mas eu faço muito esse treinamento de entrevista com os alunos. A gente simula mesmo, né? Entrevistando ali na hora. A vaga vai ser essa, agora vocês vão fazer uma entrevista aqui. E aí a gente pergunta qualidade e defeito, eles falam dos mais variados. Eu sou meio preguiçoso. Eu sou estressado demais. Não gosto de receber ordem. Não gosto de trabalhar com pessoas. É isso aí. Não gosto de acordar cedo. Tem alguns pecados que são, por exemplo, chegar muito atrasado. Aliás, chegar atrasado, né? Mesmo que seja 1 minuto.
é sempre recomendável que chegue 15 minutos antes. Eu sempre falo, se a entrevista é às 9, é você sentado na frente do recrutador, não é chegando no lugar marcado. Muito menos sair de casa às 9. Exatamente. Tem a roupa, né? Exatamente. Isso é muito sério. Isso é uma coisa que eu ia mais perguntar adequada, mesmo. mais formal. Eu costumo dizer que pecar pela formalidade é melhor do que pecar pela informalidade, né? Melhor você ir mais formal do que aquela empresa pede do que você ir mais informal. Chega e lá, vontade demais. Camisa do Flamengo, aquela camisa falsificada do PSG, escrito Messi. Bermuda. Eu já vi gente de bermuda em entrevista. Tem É sério. muito. Boné. Sim. E parece ser uma coisa básica, né? Elementar. Parece que não precisa falar disso, mas precisa. Porque acontece, né? Como o Ricardo falou. Básico precisa ser falado. Isso precisa ser Experiência falado porque própria. acontece mesmo. As mulheres também, né? Decote, maquiagem demais, roupa curta. É ideal que vá com uma calça, eu sempre digo, mais escura possível, sem rasgo. Minimalista. Minimalista. Tem que prestar atenção no que você diz, no que você é, e não no que você tá ali usando, né? Então, aí vocês falaram na questão assim, o mais formal é tranquilo. Mas, por exemplo, A não ser que foi entrevista pra Chili Beans, né? Não, mas, por exemplo, eu acho que... Por exemplo, eu vesti um terno, por exemplo. Eu acho que tem vaga que não cabe, de repente. Pode ser um exagero também. Pode ser um exagero, Sim. dependendo da vaga. Por exemplo, eu acho assim que o jeans, uma camisa, de repente, de malha, social, aí vocês que vão dizer, né? Que vocês que têm o conhecimento. Até onde eu devo ir com a camisa de malha e jeans? Até onde, de repente, eu devo usar um terno ou uma camisa social? Tem algum assim, parâmetro, assim? Olha, quando eu digo formal, eu digo até uma camisazinha de botão, se for o caso, se for uma pessoa mais velha, né? Eu sempre separo que eles têm lá os jovens aprendizes, os estagiários e as pessoas que são mais velhas, que já estão no mercado de trabalho. Então, assim, os jovens aprendizes, estagiários, podem ir com uma camisa assim careca, como vocês estão usando. Sempre falo, toma cuidado com o que tá escrito, às vezes é inglês, você não sabe o que é. Melhor que seja lisa, né? Que você não corre o risco. Mas se for uma pessoa mais experiente, dependendo da vaga, pode ser uma camisa de botão, não precisa ser um terno. Pode ser uma camisa polo, Uma né? camisa social, Uma uma calça até jeans, de repente. Isso, Porque jeans. fica ajustado, né? Fica elegante, sem ser exagerado. Sem ser né? Então exagerado. fica formal, sem ser exagerado. E eu, enquanto vocês falavam, eu até me lembrei que o Cris citou a Chili Beans. Tem uma loja, né? Do Flamengo no shopping, que eles estavam com vaga aberta e estava escrito lá, entre as observações, ir com a camisa do Flamengo é um diferencial. Porque para ser contratado lá tinha que ser torcedor. Ia ser complicado, É, né? isso. Eu não ia poder me candidatar. Então, Eu ia estar fora também. como eu já tô empregado, É uma eu não pude me exceção. candidatar, mas eu trabalharia lá de boa. É uma exceção da exceção, né? Isso. É um com caso bem certeza. específico, Bem porque específico. né, uma loja de um clube, né? Então, licenciada do clube. Então, o uniforme deles é o uniforme do clube, certeza, né? o cara que é São os flamenguista vai acessórios trabalhar com muito mais Não, empenho. feliz. Né? Eu trabalharia feliz lá. Mas não preciso de outro emprego não, tá? Que o nosso gestor tá aqui. E aí, ó. Olha. Tá Tô de tudo olho certo, nele, hein? tá tudo Tá certo. tudo bem por aqui. E eu, por exemplo, eu tenho uma experiência que eu trabalhei muito tempo na Yamaha e os vendedores andavam de Honda. Então era estranho, uma ironia sério, muito grande, chegava né? tudo de Titã lá, entendeu? É um cuidado, de repente, que a pessoa deve ter, né? Sim, pegando o gancho do que você falou, tem um amigo que trabalha na Pepsi, eu esqueci, é Ambev, né? Da Pepsi. Ele não toma refrigerantes da linha da Coca-Cola, Meu pai Fanta. trabalhou lá é. muitos anos e também não tomava. Eles não tomam, só tomam Ah, boa Pepsi, camisa. Guaraná Antártica, Suquita, o que for da Ambev. Porque eles não querem fomentar a concorrência, né? Mas Tá certo. tá Ele certo. falava, é isso que paga meu salário, É, eu vou pô. comprar. Não, mas tipo assim, o cara tá em casa. Só se tiver alguém tirando foto, filmando, mas até em casa ele... Tem gente que tem essa... Não era nem questão de estar fazendo algo errado, mas assim, Costume. é ela que paga meu salário, eu vou incentivar É, você pra pior que tem sentido mesmo, cara. valorizar. É verdade, verdade. Porque eu achava estranho, porque assim, às vezes o cliente tava esperando a ver o cara chegando de Honda. Aí o cara, não, Yamaha é a melhor moto que tem, mas você tá de Honda Nem por quê? você usa. realmente. Ainda mais pro vendedor, Era o né? que tinha. Vendedor, Chegar com No dia. a moto concorrente, né? Não faz sentido. entendeu? Eu
podia parar um pouquinho distante, não sei. Porque, assim, o cara chegar com um carro, tudo bem, mas uma moto de outra marca, né? Fica estranho. Verdade. E existe algum caso em que eu deva omitir alguma coisa no meu currículo? Por exemplo, eu vou ver uma vaga para ensino fundamental, mas eu tenho um ensino superior. Esse ensino superior pode me atrapalhar? É um caso muito específico, né? Mas pode ser que o empregador acredite que você seja bom demais para aquela vaga. Não vai ficar muito tempo, Isso. que logo Não vai ficar muito tempo e que você vai estar só ali temporariamente procurando algo melhor. Pode ser. Mas o ideal é não omitir coisas muito graves, porque isso pode acontecer dele descobrir, né? Dele pedir referência, Isso. dele pesquisar. Hoje em dia você bota seu nome no Google, você vê ali sua vida Verdade. toda. Até seu tudo que CPF. você fez. Perigo. Coisa que nem você Perigo. sabe, você vai descobrir ali. Então o ideal é omitir o mínimo de coisa possível pra não correr risco de passar nervoso. Tem sempre que o pessoal comenta, inglês, avançado. Avançado. Aí chega na hora, vai fazer um teste prático, trava. Não speak nada. Não, eu acho assim, a pior coisa é você mentir numa questão que você não saiba e o cara faz aí agora. O inverso do que você falou é o pior, Exatamente. né? Você dizer que você tem uma qualificação, que você sabe fazer uma coisa que você não sabe fazer. E Se é o que você... eles fazem. Se essa habilidade for imprescindível pra vaga, eles vão te testar na Teste hora, prático. né? Isso acontece muito com o inglês. A Inglês. pessoa ela vai falar com você na hora. E o Excel também, o Word, que é uma coisa que, quando é pedida, é porque é extremamente necessário de ter. E aí o cara vai falar, faz uma tabela então pra mim aí. Chega lá, o cara não sabe fazer uma conta demais no Excel. Não sabe iniciar o Windows. Não, porque às vezes o cara se acha fera em informática, mas ele é fera ali no Windows, na internet, mas não sabe nem centralizar um texto no Word. Sim, e tem acontecido muito isso das pessoas, principalmente os mais jovens, que até a maior parte do público que a gente trabalha lá no Sebrae, que eles usam bastante rede social, digitam muito bem aqui no teclado, Geração né? TikTok, Os né? 2 dedinhos ali, polegar rapidinho, para rede social, postagem e tudo. Mas na hora de usar um programa, né, uma ferramenta mesmo. teclado pra de trabalho, verdade. E o teclado de verdade, o teclado de computador. Aí vai, digita mais devagar, fica procurando a letra. Embora, geralmente, do celular seja igual, né? A formatação Mas do o teclado. negócio é o espaçamento. Né? Exato. E aí acaba não correspondendo, né, aos testes que são feitos, porque da fica geração muito mesmo, né? preso, né, Da a questão do geração. celular, rede social. A geração nunca digitou em teclado, né? Já nasceu com Não conhece um smartphone. disquete. Não Eu conhece. falo Disquete, eu falo que na minha escola eu tinha aula de informática, eles achavam isso um absurdo. Troço Gente, de outro mundo, né? Coisa no antiquada. fundamental tinha aula de informática, você mexia no Word. Eu vou falar algo pior ainda. Eu fiz curso de datilografia. Eu ia falar isso agora. Aí você jogou lá Sei no meu embaixo, tempo. meio atrás. Cedilha Jogou, né? LKJH. Datilografia, máquina manual e máquina elétrica. Por quê? Eu tive uma quando era criança. O meu padrasto, Eu tive uma ele, Só pra brincar. ele mexia com máquina de escrever, registradora, tudo isso. Coisas que não existem mais, né? Eu sou um cara antigo, né? É nada. Você é experiente, né? Então, eu aprendi a mexer com computador, mas eu catava milho. Então, tipo assim, eu fui pra informática e voltei na datilografia, porque o teclado é o mesmo da máquina de escrever. Sim. Então, tem dedo pra cada letra, tem, né, o dedo do espaço. E hoje em dia não se vê muito isso. Não sei se lá vocês têm curso de digitação hoje, né? Dentro dos nossos cursos, o curso de assistente administrativo na parte de informática tem digitação, é um dos segmentos, né, que a gente aborda lá. E nos outros cursos correlatos também, né? Não são todos os cursos, mas os que tem informática, incluso, a gente faz sim. Logo no início a gente faz a parte de digitação, nas oficinas também tem, porque é básico. E do que você falou, né? Da máquina, dessa transição da máquina Sim. de escrever pro teclado, muita gente agredia o teclado. Porque Porque tinha a que fazer máquina mais tinha que força. aprofundar, né? Tinha que realmente bater com força mesmo. Hoje a gente Então, não bate no para teclado. voltar. E na época, eu lembro, foi no Senac, cara. Eu ia no Senac fazer o curso, cara, brincadeira. Um curso só disso, era específico. Só de datilografia. Aí Era um Tinha horas ali. Não, e eu não sei se vocês fazem isso na digitação. Você tinha um cálculo de toques por minuto, Sim. entendeu? Tinha Acho isso que também. A foi gente fazia isso, todo não. um E era o cálculo. diferencial, né? Quem tinha datilografia. Nossa, rapaz. O cara é um digitador. Verdade, verdade.
Datilografia. Eu tenho lá o diploma até hoje. Qualquer hora eu vou trazer aqui. Eu tenho um diploma no... Aí eu fiz em máquina elétrica também. Aí em máquina eletrônica eu não fiz porque é a mesma coisa do computador. Nem valia a pena mais, né? Fazer. Não. E como, né, cara, que a coisa andou rápido, né? Hoje eu acho pegar uma criança, botar a máquina e escrever, nossa, que é isso? A tecla pesada. Nossa, tá imprimindo aqui, ó. Olha que legal. Imprime na hora. Sabe nem mexer. Hoje eu acho que nessa geração nova, de 15 anos, até o computador tá até o computador já tá caindo em desuso. Eu, por verdade. exemplo, não tenho computador na minha casa. Tem um notebook da minha mãe lá, mas assim, eu quase não uso Esporadicamente. nada, uso né? esporadicamente só no meu trabalho mesmo, mas se não fosse isso, não utilizaria pra nada. É igual câmera. Sim. Porque a câmera, o que acontece? Eu tenho uma câmera semi-profissional, mas qual o problema? Ela não tem microfone, não tem entrada para microfone, entendeu? Então eu já faço tudo no celular, porque ali eu já tenho um aplicativo, ele já vai editar, já vai fazer Você já tudo. sobe pra rede social do celular. Ali mesmo. Na hora, mais prático, né? Ali mesmo. Muito mais prático. Chegou até a ter algumas câmeras dessa retrátil, né? Tinha uma Samsung que tinha Wi-Fi. Não sei se vocês lembram, tinha algumas que tinham Wi-Fi. Aquelas de ladinho assim, né, que segura... Isso, que quando você ligava, né, ela saía e voltava aquelas quadradinhas. Mas também não vingou porque logo o celular avançou muito, né? As câmeras de celular avançaram bastante. Ainda peguei o começo das redes sociais e ainda tirava a foto mais digital, eu tinha que ir pra casa, descarregar a foto no computador pra subir por Orkut. Isso. Nossa, que Eu peguei missão. uma câmera de filme. Quando eu era criança, eu tinha uma câmera Eu de já filme. tive câmera de Eu filme. também usei muito bem. Rapaz, eu lembro que eu fui no show de Engenheiros do Havaí, em Taperuna. Rapaz, queimou todas as fotos. Puxa vida. Só ali- saiu as fotos que não queria, Mas cara. tinha que Tinha ter as isso mães também. também. Ainda não tinha tirar isso, né? foto. Se não ficasse boa, você perdia o momento. você já Nossa, era. cara. Você Aí ficava tem gente É você que tirar acredita. e torcer pra ter ficado bom. A não é expectativa, revelar. né? Na É, tensão quando de que você será que buscar vai as ser fotos. legal, será que queimou? Tipo, o rolo de 36 saíram 4. Nossa. Era Ah, sofrido, caramba, né? Brincadeira, né? Então, o Ícaro e Camila, postura, né? É claro, né? Você falou aí nos trajes, né? Eu queria que vocês dessem uma pincelada, né? Nessa questão de mascar chiclete, a maneira de sentar, de falar, né? Tudo isso. Então, o comportamento ali do profissional, ele vai ser decisivo para o recrutador, né? Geralmente é um psicólogo, né? Exatamente. Normalmente é alguém, ou um pedagogo, né, voltado para essa área empresarial, ou um psicólogo, psicopedagogo. E essa pessoa, ela tem habilidade ali para analisar os trejeitos. Eu falo até sobre a mentira, que eu falo, se vocês mentirem, eles vão analisar os trejeitos de vocês, vão saber se vocês estão olhando para cima. E aí, tem que tomar cuidado com tudo. Eu falo até sobre a postura corporal mesmo, né? Quando a pessoa é uma pessoa que tem a postura ereta, ela tende a ser mais ouvida, ela tende a ser mais respeitada do que a pessoa que fica Parece que ela curvada. impõe melhor, né? A ela, opinião. Ela impõe melhor o que ela tá falando. O tom de voz, não falar tão baixo pros tímidos, né? Às Não vezes berrar. não ser aquela Os pessoa que fala extrovertidos. alto. Até se for extrovertido demais também tem que ter esse não, cuidado, né? Porque às vezes você peca pelo falar demais, né? Até no início a gente Fica falou muito à alguma coisa vontade disso. também, À vontade né? demais, se sentir muito... Já se Seguro. sentir íntimo também do analista, né? Às vezes você vai ficando confortável, também você não pode se sentir tão confortável a ponto de relaxar demais, né? E falar de maneira indevida, né? Porque Soltar uma gíria do nada, assim. também... Tem que tomar muito Palavrão. cuidado. Gíria é importantíssimo, né? E às vezes também tem o teste escrito, né? Tem o processo seletivo tem teste escrito, tem o psicotécnico. A gente está acostumado, como a gente estava falando, de celular, a abreviar as coisas, né? PQ, VC. Verdade. Na hora de escrever, acontece. Muita gente escreve abreviando. Escreve como se estivesse mandando uma WhatsApp. mensagem pro WhatsApp para um amigo, para um parente. E, óbvio, né? Ele vai ser reprovado. Principalmente se ele tiver que desenvolver documentos, elaborar documentos, texto e tudo. Muitos processos Ali ele já seletivos tá... pede até pra você fazer uma redação, justamente pra isso, pra ver se é Sim, escrito. nisso você já é eliminado porque sabe que você não é adequado, né? Porque isso é uma coisa básica, né? De você fazer uma redação e escrever as palavras corretamente. Hoje em dia, a gente tá falando da rede social, foi uma coisa que atrofiou muito a língua, né? O português. Que já não era lá essas Já não coisas. era muito bom. Já não é muito incentivada, mas a rede social, eu falo do corretor ortográfico, a gente digita uma palavra,
a primeira letra ele já diz a palavra pra gente. Então, muitas vezes a gente não precisa nem lembrar. Nem se importa de como escrever tudo. escreve, É verdade, é verdade. né? Acentuação, Verdade. né, hoje a gente quase não lembra, né, da acentuação, Se tiver porque que fazer Atuação. uma escrita, uma redação, e Verdade. muitas vezes a gente vai falar, cara, como escreve essa palavra? É uma palavra que eu sei, mas eu não lembro. sim. É devido a esse uso da rede social. Esses dias eu fui escrever excesso, eu dei uma bugada, né? Tem a questão do X, sempre que tem X, S, C, X e C, Dois sempre. S. Dois S sempre confunde muito, né? E a Não, gente vai no corretor. Eu tenho muito essa mania também. Às vezes, quando eu tô com muita dúvida, às vezes eu tenho no WhatsApp meu. Eu vou no Google rapidinho, pra não passar vergonha. Ver se é assim mesmo que escreve essa palavra. Só pra conferir. Só pra ter Mas aí você tá fazendo uma redação, né? Num processo seletivo, ou mesmo uma redação Aí de ferrou, prova, né? né? Um vestibular. E aí você não tem recurso. Não né? tem Até universitário, uma não. dica que uma professora me deu no ensino médio sobre isso, de português. Ela falou, se você tiver em dúvida se são 2 S, C, o que for, pega uma palavra, um sinônimo, que seja mais simples, que você tenha segurança de escrever, ou modifica a frase. Verdade, Com o verdade. mesmo sentido, mas com palavras que você tenha certeza da escrita correta, né? Da ortografia Sagaz, né? correta. Não complica. Não, tem até uma história de um político de Campos, que eu não sei quem é, que ele foi fazer um cheque de R$60, ele não sabia, fez 2 de 30. Sério? Faz 2 de 30 aí, pelo amor de Deus. Como é que escreve 60? Tem a questão também, né, Ícaro e Camila, o perfume em excesso, né, também é bom tomar cuidado. Exatamente. Pode incomodar ali no ambiente, né? Mas o cara tem perfume, alergia que vai te maquiagem, entrevistar. Pode acontecer, né? Ficar espirrando. Então, o ideal é que você seja neutro, né? É o clean, né? O mais clean possível, né, Isso cara? aí. Eu pergunto outra parada que você tem bastante propriedade nisso, questão de tatuagens, mostrar a tatuagem na hora de... Boa, boa. Os alunos também perguntam muito pra mim, que eu sou uma pessoa que tem um pouco de tatuagem, Rabiscado. né? E, assim, existem profissões que ainda têm um preconceito, existem empresas que ainda têm um preconceito. Eu dou pra eles a dica que eu sempre uso na minha vida, né? Nas minhas entrevistas de emprego, eu sempre uso blusa de manga. Isso foi uma escolha que eu fiz pra minha vida. Mas manga antes de até tem fazer- que ser até aqui, né? Que você até tem o aqui. braço todo Eu tatuado. uso aqui porque eu já trabalhei em empresa Não que adianta não podia. aqui, né, que vai- Não, já trabalhei em empresa que não podia ter a tatuagem e eu tinha que usar casaco todos os dias. Quando eu entrei no Nossa, Sebrae, então- eu fiz isso. Eu fiquei uns 3 meses usando casaco até eu perguntar se podia Ter coragem ter pra perguntar. tatuagem. Ainda bem que o ar-condicionado lá é forte. Ah, isso que eu ia falar. Lá tem um ar sinistro. O ar Eu já é fui forte. lá. Exatamente. Esperasse Então, na assim, carteira e chegar no outro dia de camiseta. Surpresa! Porque assim, se você usar uma blusa que vai tapar, eles vão ver que você vai ter capacidade mesmo tendo a tatuagem, isso não interferiu em nada. Mas pode ser que a pessoa tenha algum preconceito, então o ideal é que você... Bom, se você fez a tatuagem, você vai ter que arcar com as consequências Sim, de é talvez irreversível. usar casaco todos os dias. O meu pai, ele trabalha também numa empresa que não pode, ele tem os braços fechados, assim, mais do que eu, e ele tem que usar casaco, blusa de, né, uniforme de frio, e é uma consequência, né? Então, a dica é usem blusa, perguntem, pra poder não acabar de você não ser escolhido, né, por causa disso. Às vezes é nem político da empresa, mas se o recrutador ali tiver uma implicânciazinha com Sim, tatuagem... acontece, né? Talvez mais conservador, sei lá, mas uma questão pessoal mesmo pode acontecer. Isso aí. Então você recomenda sempre esconder as tatuagens. Utilizar Por mais uma- assim, que seja um pouquinho, mas... Porque, assim, difícil... Pode ser que esteja uma pessoa com o braço todo fechado, né? Eu faria isso, eu faço isso. Pra poder mostrar que eu tenho capacidade independente das minhas tatuagens. A minha área, que é a área da educação, é uma área muito preconceituosa. Preconceituosa. Nossa. Então, assim, eu praticamente, os meus 6 anos de educação, somente no Sebrae que eu não senti esse preconceito. Mas eu tive 4 anos que ficar aí usando 31 graus no verão, usar casaco. Mas aqui em Campos tem algumas escolas católicas. Se for escola Não, infantil, então já era. E eu já fui professor. O professor, ele não é um ser humano normal, né? Não. Porque o aluno conta, professor, eu te vi no show. Você tava lá no show. Eu falei, cara, eu sou um ser humano. Professor, você vai em show? Professor, o senhor tava isso comendo aí. pizza na pizzaria. Eu falei, você queria o quê? Que eu estivesse dançando em cima da mesa? Então, isso aí. Ou em casa corrigindo prova, só faço isso na vida, né? você Planejando não aula, pode corrigindo o prova. professor só elaborando pode prova. dar aula, ele só É uma existe na entidade, sala de é uma aula. entidade. Nossa, eu vi o professor lá na festa, ele dançou e tal. É muito difícil. E eles sempre aumentam, né? Sim.
Agora no verão é muito comum na praia. Ah, Eu nossa. saí, o que eu mais ouvi, professora, você na praia? Como é que pode? Absurdo. Você não tem direito de viver. Eu não gosto. Porque tem Tadinha aquela dos questão anjinhos. também, né? As pessoas, às vezes, chega verão, parece que você é obrigado a ir à praia, né? Ricardo, você não foi na praia? Não fui. Nossa, você não foi na praia? Parece que é obrigado. Você fez sinal? Já? Nossa, o tempo tá isso, gente? voando. Que é isso, gente? Tá errado isso aí, Pode. rapaz. Mas, Camila, e você quando... Claro que você não fez tudo de uma vez, né? Mas quando você foi fazendo, você já atuava na área pedagógica? Foi antes? Como é que foi o processo? Olha, eu comecei a fazer com 18 anos. Fiquei esperando Eu não tô ali. perguntando a idade, não, sabe? Fiquei esperando fazer os 18 anos, porque, assim, é uma cultura da minha família, né? Cris conhece meu pai, ele sabe que a minha família já é uma coisa de pai pra filho ali. A gente gosta da arte mesmo, da tatuagem. Sim. Então, eu fui fazendo com 18 anos, eu não trabalhava ainda na área da educação, mas eu entrei na faculdade já sabendo que eu poderia ter esse problema, né? E aí foi por isso que eu tive a escolha de sempre preservar, né, a minha imagem em relação à entrevista e saber que isso podia acontecer, mas... E é claro também que não é, há esse preconceito, né? Essa visão de muitas Existe. pessoas, mas não quer dizer que uma pessoa tatuada... Às vezes parece que a pessoa é menos competente, né? Por ela então, ser é uma tatuada ou menos responsável com o trabalho, e não tem nada a ver. Nada a ver. Da mesma forma que uma pessoa, às vezes, é tímida, por exemplo, e também ela pode trabalhar bem. Pode. Né? Trabalhar a timidez dela, isso também é um problema, né? Uma timidez em excesso para trabalho. Então, a gente tem que respeitar a diversidade, né? E tentar trabalhar com o profissional, que foi o que a gente falou desde lá do início, né? Que ele saiba vender a imagem dele, né? Se for o caso, tapar, de repente, na entrevista, igual o Cris falou no terceiro mês, né? Depois do período de experiência. Vai só tira, bota mostrar. a camiseta. Aí a manga vai só subindo. Meu Deus, não acaba essas tatuagens. Fiz agora. Do nada. Mas pra o engraçado comemorar a vaga. Que tem profissão que é o contrário. Por exemplo, se ela for a modelo, ela tem que ter tatuagem. Se o falando- cara for jogar futebol, tem que ter tatuagem. No pescoço ainda. Não Isso que eu falei existe da jogador- Chili Beans. É, Você vê que eu todo ia vendedor da dizer Chili que Beans lá. é o cara tatuadão, a menina com piercing. Eu acho que não É uma existe. pegada mesmo deles, né? O Eu estilo. acho que não moderno. existe jogador de futebol sem tatuagem hoje. Esse que vai ser preconceito. Mas, É, nossa, o cara tem um tatuagem, não preconceito sabe jogar ao bola. contrário, Pode ir né? embora. Não, nem sabe jogar, né? Joga mal. Isso é estereótipo, Já né? foi bem pior essa questão de preconceito com Muito, tatuagem. Hoje em dia. muito. tá- Até no Nossa, meio muita militar, coisa. né? Que era isso eu ia totalmente. falar agora. Pode falar então. Proibido. Que era Não, totalmente pode falar. proibido. E hoje ainda é um pouco aceito, né? E dentro... Mas eu acho que tem um limite, cara. Não, tem um limite. Ela não pode ter estar símbolo de aparente. ódio, nem Ah, nada do tá. tipo. E depende do. Vai chegar lá com assim. uma suástica tatuada. Né? Isso não pode cara. entrar em lugar nenhum, né? Chegar Não no pode sair de Sebrae, casa. assim. Não pode fazer a apologia ao crime, né? Que ele falou. Ele falou e ficou todo mundo quieto e o pessoal de casa não ouviu, né? Que não pode fazer apologia ao crime, né? E também não pode ficar aparente. Até que eu me lembre é isso, né? No caso do Mas ambiente eles militar. usam roupa, eles usam roupa... Mas é fechado, é. Roupa fechada. pelo- Então, aí não pode fazer no pescoço, nem no No rosto. rosto, na mão. Não, porque você sabe o que acontece? Tem gente que tem a mente tão fechada. Vamos dizer que a Camila seja uma médica. Ela é tatuada. Se ela cometer um erro médico... por isso! Toda Tinha que tatuada. ser. Doida, Tinha que ser entendeu? essa tatuada. Pode ver que tava de cara cheia. Ela não teria tanta crítica se não tivesse tatuagem. Talvez, exatamente. Porque, infelizmente, a gente mora em Campos. Geralmente o pessoal mais antigo, né, que tem essa Não, rapaz, mentalidade. e Campos ainda é cidade provinciana. Muito. Muito provinciana. Mente fechada também. Bem fechada. Campos não é uma cidade tão pequena pra isso, cara. Entendeu? Mas infelizmente. E dentro disso que você falou, tem gente que não confia em médico jovem. Já viu gente que não confia em médico jovem? Você Verdade, vai fazer uma consulta e o médico era jovem, não sei se ele acertou no Sei, muito diagnóstico, novinho. né? Prefere médico mais antigo. E, por exemplo, eu conheço pessoas que se for entrar no ônibus, for uma mulher dirigindo, eu acho que a pessoa desce. E às vezes mulher, tá? Às vezes mulher. Aí vem mulher mesmo fala, quando faz alguma barbeiragem, tinha que ser mulher. E você... Mas aí quando vai vender, pegando um gancho, só fazer um comentário que quando vai vender o carro, aí bota carro de mulher, não sei o Carro que, de pra mulher. valorizar. Contraditório. Nunca trocou óleo na vida, vai? E interessante, Camilo, que você tem assim uma variedade, né? Tem caveira, tem cobra, tem número, é uma mosca gigante. É uma mariposa. Tem vários animais. Mas o que? Você sai de casa, hoje eu vou tatuar
Ah, não é mosca gigante. É a mariposa. Tá bom, porque já falaram barata, já falaram vários seria muito animais. Uma barata voando. Eu pensei que era uma mosca gigante, cara. Mas tipo, você sai de casa, hoje eu vou tatuar uma caveira com a flor na cabeça. Eu por decido exemplo. Ela na tem a hora. tatuagem de cabelo. É na Na hora que você Decide, decide. é. Até eu fiquei curioso agora. É, às vezes nem sou eu que decido. Eu falo, cara, escolhe você de tatuagem. Ah, tá. aleatório. Tem um catálogo. É verdade. Hoje eu tô pra, sei lá, pra uma cabeça de boi, igual tem aqui. Fazer É uma um cabeça de boi. búfalo. É um búfalo. Corrigindo, não é uma mosca gigante, é uma mariposa. Nem um boi, é um búfalo. Ah, é? Também não é? Nossa. Bem, pelo menos na cobra eu acertei, né? É uma coral. É, pode ser. Deve ser, né? Uma coral preta e branca. É uma coral Vascaíno. botafoguense. Alvinegra. Não é flamenguista. Eu, por exemplo, cara, eu sempre fui muito cagão pra negócio de dor. Não é preconceito, não é medo mesmo. Eu não fiz porque... E eu sei lá, acho que não ficaria legal também, não. Que isso, cara? Não dói de tanto assim, não. Não é possível, cara, não é possível. Eu vejo gente chorando, desmaiando de dor. Não, uma vez eu fui doar sangue. Aí tinha uma moça lá toda Isso eu tenho tatuada. medo. Ela, com Eu medo tenho de medo. doar sangue, eu falei, você tá de sacanagem, Eu né? não dou. Eu faço exame de sangue de 7 anos. Se eu tiver ali precisando demais, eu tenho medo. Sério? Mas eu não acredito que uma tatuagem tenha menos dor que... Não, a questão não é a dor, a questão é a situação, né? É desesperador você tirar o sangue. Isso porque é uma agulhinha só, né? Tem nossa. mais que tatuagem que é uma porrada de agulha. Nossa, eu acho pior, assim, eu teria mais desespero pra tatuagem, nossa. Aqui, barulhinho, ui. 7 horas. Eu tenho tatuagem de 7 horas seguidas. Nossa. De você dormir, acordar e tá lá ainda. Não, e o medo do cara ficar cansado e começar a errar na tatuagem, né? Depois de 7 horas o Dá uma tatuador borrada errando, ali. distrair, Não, o cara, faz um se risco. o cara não for com a minha cara, eu falo, vou sacanear ele. Quer ver a pior coisa? É o tatuador fumante. Porque vai chegando a hora de fumar e ele já começa a ficar assim. Agoniado. Agulha. Meu Para Deus. isso, Olha uma um dica minutinho que eu vou boa. fumar. Tatuador não fumante. Melhor. Bom, conheci. Não sei nem se eu posso falar. Pensa bem. Eu conheci um tatuador que Olha. ele parava pra fumar o cigarrinho não convencional ainda. Pra dar uma acalmada. O caramba, como é que o cara sai pra tatuar e volta calibrado? O cara tem que confiar muito no Mas tato às ali do vezes, se ele tatuador, não se né? acalmar, ele vai errar. Às vezes ele depende disso, né? Começa Pra batendo na acertar. abstinência, né? A mão treme. Tremendo. Rapaz, eu não sei em qual canal, não sei se ainda tem. Tinha um programa só de pessoas que fizeram tatuagem, se arrependeram e fazia eu por adoro cima. esse programa, gente. Mas assim, só coisa bizarra que a galera fazia, cara. Teve um que botou tipo um bichinho na barriga, eu acho que era no leão, e o umbigo era o nariz. Teve um que botou coisa de facção criminosa sem saber, ferrado. Rapaz. mais tem Esse aí do suave. leão, ele tinha que ter se arrependido já na escolha, né? O umbigo dele ser o nariz do leão. Aí agora, já que já mudamos o foco do Tatuagem, assunto, olha só, cara. também me surgiu uma dúvida. Você já se arrependeu de alguma tatuagem que você fez? Nunca me arrependo. Ainda bem, né? Por pior que seja, nunca me arrependo. Por pior que seja, você se acostuma, Vale né? a experiência. É uma sobre vez. isso e tudo bem, né? Aí só se vê uma vez. E parece que você nunca fica em uma tatuagem, né? Faz uma, daqui a pouco tá com 13. Perde o medo. Já era. Você sabe assim de cor quantas você tem? Não. É entre 35 e 40. Ô, caramba. Caramba. Mas não dá pra lembrar nunca. Caramba, bicho. Ah, você não tem medo de dor, então essa menina, nossa. Veja. Tomada. Rapaz, Ica não tem nada não, né, Ico? Não. Eu sou conservador. Fora que eu tenho medo louco também de agulha. Essa sua do braço aí é maneira, Cris. É maneira essa Eu fiz, tatuagem. mas... Quando terminar a piada, não. Ele tatuou um merro no braço. Oh! Merro é um pássaro preto, gente. Todo mundo Eu não tomando tenho refrigerante. Eu não sou, Eu ia puxar no Google aqui. O que é? sou muito Lembrou entendida do- de pássaros, aí eu não entendi. Lembrei do podcast do Vilela. Melhor deixar isso pra lá. Oh. Do Rogério Vilela. Do Bill. Não, isso eu não vi, não. Bem, infelizmente, estamos chegando. Já? Já estamos chegando. Ah, aí, vacilo, sinalizou pra hein? gente, A hora rapaz. voou. Não, hoje foi. Rapaz, eu tô aqui falando, eu vi quando ele fez assim. Rapaz. Não pode? Mas deixar um tempinho aí pras considerações finais da nossa dupla infalível. Sim, quer Deixa começar? uma mensagem assim Eu de começo. impacto. Pra o Vai, cara que então. tá querendo emprego, vai sair de casa. Eu quero que vocês deixem Sair aquela mensagem. determinado.
né? Primeira coisa é sair determinado mesmo. Falei brincando, mas né? Não, Sair Montar um bom currículo primeiro. Então, Bom currículo. a gente falou tanto de tatuagem que a gente nem falou de currículo, né? Dá pra fazer um outro programa falando sobre isso. Curricular. Formular um bom currículo mesmo, né? Muita gente coloca no objetivo, coloca coisas aleatórias ou coisas genéricas. Crescer nessa empresa, dar o meu melhor, Conquistar o não sei o mundo. quê, tal. Por exemplo, pra desenvolver a empresa. no campo objetivo. Você tem que colocar o seu objetivo. Não, mas tem se gente que, pra por área- exemplo, vai pra uma área, meu objetivo é ser famoso, conquistar um monte de mulheres. Ele Não. pensa que é o objetivo dele da vida. Mas não é o objetivo pessoal, é profissional. Exatamente, Isso é o seu bom. objetivo pessoal você guarda pra você, mas o seu Exatamente. objetivo profissional é pro cargo que você tá se candidatando. Você pode ter mais de um currículo, se você tem mais de uma área de atuação e Certo. geralmente você se candidata a vagas diferentes, em segmentos diferentes, você pode elaborar um pro administrativo, por exemplo, se você for administrativo, ou para outro setor que você tiver de atuação, se for, por exemplo, professor. A Camila, professora e pedagoga. Ela pode ter uma só para professora, outra só para se ela estiver buscando uma área, né, uma vaga de pedagogia. Então, elaborar um bom currículo, seguir as outras orientações que a gente já passou, né, ao longo da entrevista. E só para fechar, para não tomar muito tempo, já tá acabando o horário, né? Queria só mandar um abraço pessoal ali do Sebrae que entrou ali no chat, o Caio, Laís, João Gabriel. João Gabriel, professor lá também de informática. E agradecer o espaço, né, que vocês abriram. É importantíssimo, realmente um tema muito relevante, muito importante, início de ano, para dar uma ajuda, de repente um start para quem está desempregado. Começar Vocês podem bem, né? procurar também a gente, né, lá no Sebrae. Isso que eu ia falar, como a gente não falou muito de currículo, procura o Sebrae. Sim, a gente também atende ao público externo, a gente pode ajudar, auxiliar, né, quem for lá procurar. A gente tem uma agência de empregos lá que a gente está até reformulando e vai fomentar ainda mais a questão de vagas, né? Pode ir. É isso aí. Quem quiser, inclusive, pode procurar para assistir uma oficina, né? Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em alguma área dessas que a gente citou no currículo. A gente tem oficina de marketing pessoal também, que trata mais de forma completa essa postura do profissional, né? Temos oficina de timidez, especialmente para os tímidos. Então, se você quiser fazer uma visita lá, conversar com a gente... Pode falar o endereço, telefone, pode ficar à vontade. Fala o endereço aí que eu Então, o Sebrae fica na Tenente Coronel Cardoso, que é mais conhecido como Formosa, né? Pertinho do Mercado Municipal. É 499 o número. Perto Lá do da mercado. Perto da Caixa Econômica, né? Esquina com a Lacerda Sobrinho. Esquina com a Lacerda Isso. Sobrinho, em cima da bolaria. Você vai pelo cheiro. Vai pelo cheiro, e não sobe tem o que lá. perder. Com certeza a gente vai receber você da melhor forma lá, vai te orientar. E como eu falei, tá aberto, né? Ao público externo também. É isso aí. Tem algum telefone de contato? Então, segue o Instagram do Sebrae. É melhor seguir o Campos. Instagram. É @sebrae.campos. É o Instagram do Sebrae. Sebrae com C, que tem gente que coloca com S por causa do Sebrae, Senai, às vezes Ou com K confunde no Senai. final. Sebrae com C no início e C mudo no final também. Sebrae.campos. Siga lá a página do Sebrae. E lá você fica por dentro de tudo que acontece. A gente faz alguns eventos externos também, Isso que a gente consegue atender também a população, algumas coisas do pessoal de farmácia que a gente faz em rodoviária, que faz aferição de pressão, glicose, também é legal que a gente faz de vez em quando essas ações. Então, pelo Instagram, você consegue saber tudo que a gente Todas faz as lá no Sebrae. informações. É isso. E entrar em contato com a gente. Então é isso. Agradeço aí quem assistiu. Valeu e quarta-feira estamos de volta. Espero.